Olá, pessoal. Meu nome é Angélica. Meu nome é Karen. Nós somos acadêmicas do curso de matemática pela Unimontes. Somos também participantes aí do projeto Tamaep, coordenado pela professora Daiane. E hoje nós viemos aqui resolver duas questões do Enem de 2019. E primeiro eu trouxe aqui a questão 166 do caderno azul. E a questão fala o seguinte: construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida de segmento é, e essas são as nossas alternativas que a questão deu. Então, nós queremos saber a medida do segmento AE, que foi formada após a jovem dobrar a folha uma vez. Inicialmente, nós podemos perceber que a jovem tinha uma folha de 18 centímetros por 12 centímetros antes de dobrar. Ou seja, podemos observar nessa imagem aqui que o comprimento dessa figura, que é o segmento AB e o segmento DC, medem 18 centímetros e a largura é o segmento BC e o segmento AD, que mede 12 centímetros. E após a primeira dobradura, que formou o segmento AE, pode perceber que dividiu o segmento DC em duas partes, em DE e EC, onde foi dado pela questão que EC mede 12 centímetros. Então, podemos falar que a medida do segmento DE é igual à subtração da medida do segmento DC com a medida do segmento EC. Ou seja, DE vai ser igual a DC menos EC. E como essa figura aqui é um retângulo, AB vai ser igual a DC e AD vai ser igual a BC. Logo, DE vai ser igual a DC, que mede 18, menos EC, que mede 12 centímetros, que resulta em 6 centímetros. Então, DE vai medir 6 centímetros. E podemos observar que nessa figura que foi dada pela questão, após a primeira dobradura, que formou o segmento AE, formou-se um triângulo retângulo ADE, pois tem um ângulo de 90 graus. E como descobrimos antes, a medida do segmento AD é de 12 centímetros e DE é de 6 centímetros. E nós queremos saber a medida do segmento AE. Então, como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que, lembrando vocês, esse teorema fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, o nosso segmento AE vai ser a hipotenusa, pois ela está no lado oposto do ângulo de 90 graus. E AD e DE vai ser os nossos catetos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar o seguinte: AE ao quadrado vai ser igual a DE ao quadrado mais AD ao quadrado. E AE ao quadrado vai ser igual a 6, que é a medida de DE ao quadrado, mais 12, que é a medida de AD ao quadrado. E 6 ao quadrado é igual a 36, e 12 ao quadrado é 144. Então, AE ao quadrado é 36 mais 144, que dá 180. Daí, a medida do segmento AE é nada menos que, mais ou menos, a raiz de 180. Mas como se trata de um comprimento de reta, então nós podemos utilizar somente o valor positivo. Então, a E vai ser igual a raiz de 180. E fazendo a fatoração do número 180, podemos falar que a raiz quadrada de 180 é igual a 6, que multiplica a raiz quadrada de 5. E é isso. A medida do segmento AE, que queríamos saber, é 6 raiz quadrada de 5 centímetros. Então, a nossa alternativa correta vai ser a letra D. Bom,
Prosseguindo com a segunda questão, a questão escolhida é a questão 174 do caderno azul. Nesta questão escolhida, nós teremos que fazer uma análise em relação aos gráficos apresentados na questão, que são os gráficos de barras. Então, inicialmente, é muito importante entender o enunciado da questão. A questão diz o seguinte: a taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Então, partindo disso, nós podemos escrever da seguinte forma: TU, né, que é a taxa de urbanização, é a razão entre a população urbana e a população total, ou seja, a população urbana mais a população rural. Dando continuidade, os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4 e 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Então, observe que aqui nós temos dois gráficos, e o primeiro fala da quantidade da população urbana e o outro fala do tamanho da população rural. E a questão diz o seguinte, a pergunta: segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? O município 1, 2, 3, 4 ou 5? Então, observe que aqui a gente tem uma questão que envolve praticamente o conteúdo de razão, certo? E a gente tem que ter cuidado, porque a razão que a questão menciona é a população urbana e a população total. E os gráficos apresentados estão se referindo à população urbana e à população rural, certo? Então, a gente está querendo saber qual destes municípios terá a maior taxa de urbanização. Então, é necessário calcular as taxas de urbanização de cada município. Então, foi dado aí na questão, né, que a taxa de urbanização é a razão entre a população urbana e a população total, em que a população total é dada pela soma da população urbana mais a população rural. Então, calculando aí inicialmente a taxa de urbanização do município 1, nós vamos ter que a população urbana do município 1 é 8.000 dividido pela população total, que vai ser a soma de 8.000 mais 4.000. Então, a gente vai ficar com a divisão de 8.000 por 12.000, que resolvendo aí essa divisão, eu vou obter como resposta aproximadamente 0,667. De modo análogo ao anterior, nós vamos calcular agora aí a taxa de urbanização do segundo município. Então, a gente tem que, no município 2, a população urbana é igual a 10.000, dividido pela população total, que vai ser dado por 10.000, que é a população urbana, mais 8.000, que é a população rural. Então, a população total do município 2 é de 18.000. E resolvendo essa divisão de 10.000 por 18.000, eu vou obter aí como resposta aproximadamente 0,556, certo? Agora vamos calcular aí a taxa de urbanização do município 3. A gente tem pelo gráfico que a população urbana do município 3 é de 11.000, dividido pela população total, que é a soma de 11.000 mais 5.000. Então, a taxa de urbanização do município 3 vai ser dada pela divisão de 11.000 por 16.000, que é aproximadamente 0,687. Agora, calculando do município 4, eu tenho que a população urbana é 18.000, dividido pela população total, que vai ser a soma de 18.000 mais 10.000, então, que vai me gerar como a população total 28.000, fazendo a divisão aí de 18.000 por 28.000, eu vou obter como resposta aproximadamente 0,642. Agora, calculando a última razão aí, né, do município 5, eu tenho que a população urbana é de 17.000, dividido pela população total, que vai ser a soma de 17.000 mais 12.000, que dá 29.000. Então, a taxa de urbanização do município 5 é o resultado da divisão de 17.000 por 29.000, que me dá aí aproximadamente 0,586. Pronto, calculadas essas razões, nós temos que a questão fala que o município com maior taxa de urbanização vai receber um investimento extra em infraestrutura. E aí a gente consegue observar, então, né, depois de calcular essas razões, que a maior taxa de urbanização foi a do município 3, certo?
Então, o município 3 é o município que vai receber, então, um investimento extra. Então, a solução desta questão é a alternativa C. Então, é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.